Fala turma, aqui é o professor Márcio Câmara. Vim gravar esse vídeo muito rápido. Já estou melhor para quem assistiu ao meu último vídeo falando sobre a minha gatinha, sobre a minha primogênita de 4 patas que partiu na última quarta-feira. Quer dizer, melhor é muita coisa, né? Sempre fico um pouco triste quando penso que o corpo físico dela não está mais presente entre nós, né? Imbuído em um mar de lembranças e tal. A finitude para mim sempre vai me soar um mistério, uma certeza e um vazio muito grande. Um pesar. Mas eu não vim falar hoje sobre finitude, e sim sobre o dia de hoje, dia 20/11, feriado no Brasil de consciência negra, né? Zumbi dos Palmares, né? Um grande líder da luta contra a resistência à escravidão negra no Brasil, lá no século XVII, né? Esse dia que passou a ser um feriado, né? Há pouquíssimo tempo, né? Se não me engano, lá na década de 70, enfim. E por que eu resolvi gravar um vídeo para poder falar sobre a consciência negra? A consciência, na verdade, que nós brasileiros temos sobre o dia de hoje, já que todos nós, de uma certa forma, temos um racismo muito enraizado, muito estruturado dentro da nossa psique. E é claro, a gente vive numa sociedade que tem um histórico sangrento, um histórico violento, muito macabro com relação à população preta, advinda da África, diaspórica, e, que, e uma população que foi escravizada durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX, e receberam a sua liberdade, né, em 13 de maio de 1888, sendo que em seguida, qual tipo de política pública, ou melhor, quais foram as políticas públicas adotadas na época para que, de fato, essa população pudesse ganhar, de fato, cidadania, dignidade nesse Brasil de, oh meu Deus. Demorou muito, né? E por mais que hoje a gente venha, de uma certa forma, tentar fazer reparações históricas, tentar fazer uma reparação histórica através de política de cotas, etc. Então, eu acredito que essa reparação ela nunca vai acontecer no nosso país. E é muito triste porque hoje é um dia muito simbólico. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa chamada consciência paradoxal do indivíduo, porque, vamos lá, o país que mais habita preto fora do continente africano é o nosso. Não sei se vocês sabem disso. E, mesmo assim, mesmo que nós tenhamos um pouco mais de 60% da população sendo preta e mestiça, nós reproduzimos um racismo atroz. Boa parte da população preta continua inserida em trabalhos extremamente subservientes. Poucos pretos ainda estão inseridos no ensino superior, sobretudo no ensino superior público, ainda com políticas de cotas. Se a gente for pegar uma pesquisa, boa parte da população carcerária do Brasil é preta. Eu ouvi um dado, inclusive replicado por um amigo meu, poeta, jornalista, pesquisador, que é o Ramon Nunes Melo, em que sinaliza que mais de 50% da população preta no Brasil morre ainda de AIDS. Vocês têm noção disso? As favelas cariocas, os bairros, os lugares mais periféricos desse nosso Brasil de, oh meu Deus, são habitados por pessoas o quê? Pretas. E o entendimento ele é muito claro, ele é muito fácil, né? Quando você estuda, obviamente, história, né? Quer dizer, houve a libertação
né, nos negros no regime de escravidão em 1888, porém, todavia, entretanto, os políticos da época não fizeram absolutamente nada para dignificar essa população, né, eu acho. E é uma coisa que é muito comum no Brasil, até os dias de hoje, né? Você cria uma lei, mas você não dá nenhum tipo de amparo posterior, né? Isso aqui é a moda brasileira total, não é uma coisa de outrora, é algo que ainda, né, os nossos políticos fazem muito, né? Política se faz com um projeto, né? A gente não pode simplesmente criar uma lei se minimamente ter um projeto formatado, um projeto que de fato, né, seja substancioso e que possa trazer bons frutos para a população. E aí a gente tem o Dia da Consciência Negra e a gente continua vendo todas as chagas oriundas do nosso passado escravagista se reproduzindo dia após dia, né? E com uma falsa consciência de que as coisas melhoraram, porque hoje nós vemos muitos atores protagonizando as novelas brasileiras, né? A gente vê campanhas publicitárias elencadas por pessoas pretas, a gente tem visto, de uma certa forma, um certo protagonismo preto também dentro da literatura, mas eu digo que é uma falsa consciência de que, no fundo, na nossa realidade tácita, pragmática, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou, né? E a gente tem um problema chamado consciência de classe, consciência de gênero, com falta de consciência de raça, por exemplo, né? E o que fazer para mudar, né? Letramento racial. E se letrar racialmente é o básico, né? Se letrar racialmente parte daquele princípio da gente conhecer um pouquinho sobre o nosso Brasil. Foi inclusive um vídeo, foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui falando sobre a falta de consciência que a gente tem da nossa própria história, né? De nós mesmos e tal. Então, o Dia da Consciência Negra não deveria ser apenas um feriado para você curtir uma praia, para você assistir a sua Netflix ou para sei lá o quê. Eu acho que o Dia da Consciência Negra deveria ser um dia que nós deveríamos se envergonhar por termos feito tanto mal a uma população que até hoje sofre as consequências de um passado de grande genocídio, truculência, enfim. Acho que é isso, tá? Ó. Não sei se fez sentido alguma coisa, mas a ideia aqui sempre é provocar, tá? No mais aí, beijos e abraços e gratidão. Valeu.